Aproveitando o ensejo e parabenizando a banda aniversariante e todos que se fazem presente. Agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Abimael Flor da Silva, por esta grande oportunidade de poder expressar o que fala a palavra de Deus. Entendemos que dentro de uma convocação de Deus para com cada um de nós, dentro do seu precioso projeto e planos, concernente à vida de Davi, o Senhor Deus faz questão de dizer que Davi é um homem segundo o seu coração, e logo entendemos que o Senhor Deus iria pedir coisas para Davi que talvez não pediria para outros que estivesse ali ao seu lado. Dando continuidade àquilo que o Senhor Deus dispensou aos nossos corações nesta noite, com base na leitura que foi lida em ligeiros tempos, quero trazer uma reflexão concernente ao cuidado, ao zelo e ao temor. Entendemos que Deus vê e conhece cada coração, cada proceder, cada comportamento, e como se sobressair de algumas situações que fogem do controle. Entendemos aqui que Davi faz uma preparação e convoca pessoas para o resgate da Arca da Aliança. Entendemos também que na sua diligência ele bota batedores para que tenham cuidado, o cuidado no caminho. O caminho, muitas das vezes, aos nossos olhos, parece ser perfeito, reto, e talvez pela ansiedade de seguir, nós não iremos encontrar nada que venha atrapalhar nesta caminhada. Mas entendemos que o Senhor Deus é aquele que está conosco todos os dias e orientando concernente aquilo que devemos fazer para o desenvolvimento da sua obra, para o bem-estar. O cuidado de Davi aqui era justamente voltar para ajudar, buscar a Arca da Aliança que estava na casa de Aminadab, e aí então todos os batedores que se direcionaram junto com o povo, porque era necessário estar ali os cantores. Davi ele reúne muita gente que louva com seus instrumentos diferentes um do outro, mas com o mesmo propósito. O texto sagrado vai dizer no capítulo 13 de 1 Crônicas que ele louvava a Deus com toda a sua força e vigor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A existência de cada um de nós, o propósito daqueles que louvam, daqueles que direcionam a gratidão através do louvor, esteja em nossas gargantas os mais altos louvores de Deus, atingindo para subir até o seu trono onde ele está entronizado. O louvor que nós direcionamos a Deus é o louvor que vai contagiar a esfera onde nós estamos. Nós temos a obrigação e o compromisso de conduzir outras pessoas a Deus através do louvor. Este louvor aqui, que Davi reúne essas pessoas, é para bendizer ao Deus Todo-Poderoso pelos seus bem-feitos, pelas suas obras maravilhosas e aquilo que ele ainda vai fazer. O que acontece no caminho, na trajetória da casa de Aminadab para onde ele viria edificar a tenda para colocar a Arca da Aliança, e então acontece um acidente no caminho que tropeça em uma pedra, o boi que leva a carroça, e eles estão ao lado. O terreno é danificado por conta da erosão, e aí o animal ele tropeça. E quando ele vai com o intuito de não deixar a arca cair no chão, ele é eletrocutado, ele morre e é fumegado. O que acontece aqui? O texto vai falar de pessoas nomeadas, separadas. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a gente pode entender que ele vai dizer: eu nem fui convocado para fazer parte dos levitas, nem tampouco sou sacerdote. Então essa arca ela deve ficar aqui, guardada no seu lugar, até que alguém venha buscar para levar para o seu devido lugar. E a casa de Obed-Edom, nesse período que guardou a arca, foi um dos períodos mais prósperos em sua vida. Dentro de cada um de nós temos um coração que é do tamanho do Deus Todo-Poderoso.
E Ele se agrada da forma quando nós dirigimos nosso louvor para Ele. Muitas das vezes, prometemos algo e não podemos cumprir. E quando você e eu prometemos algo ao Senhor que não conseguimos cumprir, vem a angústia, vem a tristeza e vem a preocupação. Deus conhece todas as nossas limitações, mas no momento que buscamos a Ele, que intercedemos a Ele, invocamos o seu nome, o que acontece é que a arca simbolizava a presença, e uma vez que a arca estava fora de Jerusalém, foi embora essa graça, essa alegria, e muitos ficaram preocupados. Quando Davi busca a arca, e logo no capítulo 15, ele diz que prepara uma casa para si, mas logo tem a preocupação de preparar um lugar para deixar a arca da aliança. Ele amplia uma tenda, e ali era o lugar de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, porque simbolizava a sua presença. Buscar a presença do Senhor, o salmista vai dizer no Salmo 100, alegrei-me, ou seja, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Quando entrares nos átrios da casa do Senhor, entra com louvor para a sua gratidão. O louvor é aquele que alegra o coração de Deus. E este louvor que nós direcionamos a Ele, que consagramos a Ele, é muito poderoso. Então, quando isto acontece por meio de cada um de nós, que consagramos as nossas vidas com o cuidado de agradar a Ele em toda maneira de viver, este louvor, ele quebra as barreiras, ele quebra as correntes, ele expulsa espírito imundo, porque tocamos para Deus, e a dimensão que Deus oferece para cada um de nós, na medida que o adoramos, nós saímos da terra, porque Deus é o Espírito. Levítico vai dizer, sede santo como santo eu sou, e Deus ele faz uma exigência para cada um de nós, ser santo como Ele, porque se aproximar da arca não é se aproximar de qualquer jeito. Oferecer um sacrifício a Deus não é oferecer qualquer coisa de qualquer maneira. Temos que consagrar. E aqui tem uma ordem que Ele consagra todo o povo para se aproximar e buscar. Então não se aproxima da arca de qualquer forma, de qualquer maneira. A arca simboliza a presença, e na medida que eu me aproximo da arca, somos beneficiados porque sentimos a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendemos também que o cuidado e o zelo deve estar constantemente. Somente aquilo a quem o Senhor ordena fazer, ou quem foi separado. Aí entendemos que um grupo de pessoas, os levitas mencionados, selecionados, quem sabe, diz um contexto histórico que quando um levita atingia a idade de 50 anos, seria afastado das suas atividades. Mas imagina a arca voltando para Jerusalém, momento de festa, momento de alegria, momento de gozo, de reencontro. Deus começa a juntar as pedras e as pessoas que se aproximam com o mesmo propósito de adorar. E quem sabe ele diz agora, precisamos de um novo cântico, precisamos escrever um novo hino para esta ocasião, porque é uma ocasião de festa, de gozo, de alegria, porque a arca volta para Jerusalém, e aí é momento de restituição. Deus está restituindo, Deus está restaurando, Deus está avivando, Deus está ativando as promessas. Glórias ao nome do Senhor. Tão somente permanecemos fiel a Deus naquilo que Ele confiou a cada um de nós. Louvar a Deus é ser separado. Sim ou não? Os lábios que entoam louvores a Deus não pode ser o mesmo os lábios que escutam uma música e começa a sovejar, começa a cantar na mente. Há uma diferença, Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem serve a Deus serve diferente, serve com gratidão, serve com louvor, serve com toda a forma de viver. Então o louvor que Ele colocou na minha, na sua boca, é um louvor consagrado a Ele. E este louvor tem o poder de mudar o ambiente onde nós estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Fez uma casa para Ele, e fez a casa para a Arca da Aliança. E aqui ele diz assim, é necessário que todos que busquem, que se aproxime dele, se aproxime de uma forma diferente.
Se aproxime com o coração agradecido, voltado. Se aproxime com a forma de gratidão, de louvor, de enaltecer, venerar, adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas para a sua glória e seu louvor. Salmo 150 vai dizer: todos quantos têm fôlego de vida, louve ao Senhor. Bendito seja Deus para todos sempre. Louvar a Deus com a nossa alma, convidar a alma para enaltecer ao Deus Todo-Poderoso, é aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Entendemos também que, e disse-lhe: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós, vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus, Deus de Israel, ao lugar que ele tenho preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Pois que, quanto o primeiro vos assim não fizeste perante o Senhor a sua ruptura, mas nos porque buscamos segundo a sua ordenância. Então não é da forma que eu penso que está certo, não é na forma que parece ser, é segundo aquilo que Deus delegou, que Deus escreveu, que Deus instruiu. Os estatutos de Deus está aí para eu e você acertar, para eu e você avançar e fazer correto de acordo com aquilo que vai agradar o coração de Deus. O versículo 14 vai dizer assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os filhos do levita trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Deus é fiel naquilo que faz. E todos quanto se inclina para esta vontade de Deus e procura agradar a Deus em toda a sua forma de viver, sempre vai preservar esta alegria, este gozo e esta presença. Hoje não é mais a arca, mas aí ele está dentro de cada um de nós, dentro do seu coração. Se você louvar a ele e glorificar o seu nome, você vai sentir a sua presença. E a partir do momento que eu convido a minha alma para enaltecer o nome dele, eu estou convidando ele para dentro de mim. E muitas vezes eu sinto o gozo e a sua presença, e eu não sei se você pode sentir o mesmo, porque isto é individual, mas eu acredito, se todos nós fizermos assim, segundo a sua palavra, louvar, engrandecer, enaltecer, venerar o seu nome e adorar com toda a nossa força, iremos atrair a graça dele, a presença dele para perto de nós, e ele está em nosso meio nesta noite, nos garante estar conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus continue vos abençoando, Deus continue abençoando a sua igreja, que nós possamos conservar esta aliança hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.